Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Estamos fazendo um programa muito especial pelo momento que nós estamos vivendo no nosso país. O desemprego continua elevado, o desalento, figura que eu desconhecia, são milhões de pessoas nessas condições. As perspectivas não são das melhores. O movimento sindical, e tanto os sindicatos comerciais de São Paulo como o GT, através do Ideias em Debate, sempre propugnou medidas importantes de inclusão social. A qualificação, a formação, a educação de uma forma geral, tão esquecida. E os nossos cidadãos, muitas vezes, nem o são, por conta da ausência de certos quesitos importantes, como, por exemplo, o emprego, o trabalho. E nós resolvemos, então, ampliar o nosso leque. Não há dúvida, tanto o sindicato quanto o GT, até estatutariamente, são laicos, mas sempre buscam alternativas da interlocução com segmentos importantes da nossa sociedade, tendo em vista adversidades como essa que eu estou relatando. E hoje o nosso convidado é o pastor Ariovaldo Ramos. Ele é escritor, articulista e conferencista, com larga experiência na missão da igreja, ministra na comunidade cristã reformada e lidera a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Foi presidente da Associação Evangélica Brasileira da Visão Mundial no Brasil, entre outras atividades. Esse currículo foi o nosso companheiro Franzin, que nós estamos fazendo uma parceria muito interessante no caminho de buscar realmente alternativas de ter um Brasil melhor. É nesse sentido, né, e reconhecendo que no caso dos sindicatos comerciais de São Paulo, que representa mais de 500 mil pessoas só na cidade de São Paulo, muitos, mas muitos deles, com certeza frequentam a igreja que o pastor Ariovaldo Ramos tem essa responsabilidade importantíssima. E é com eles, trabalhadores, que nós queremos falar. Ou através do pastor Ariovaldo, ou através de outras religiões, mas nós queremos chegar cada vez mais próximo ao trabalhador, porque nós estamos percebendo o trabalhador meio perdido hoje com a situação grave que o Brasil vivencia. Então, dessa maneira, pastor Ariovaldo, aqui em primeiro lugar, agradeço muito a sua gentileza de vir ao programa Ideias em Debate. E eu gostaria que se fizesse, você inclusive foi, durante um tempo, presidente da Associação Evangélica Brasileira, não é? Mundial, no Brasil. Então, um cargo de relevância, muita responsabilidade. Falar um pouco das preocupações e como enxerga o Brasil hoje. Pastor, as câmeras são suas. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer muito o convite. É um privilégio estar com vocês, estar com você, trabalhador, trabalhadora, meu irmão, minha irmã. Uma alegria enorme estar aqui e podermos conversar. De fato, o problema brasileiro é angustiante. E nós, na Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, aliás, o Anivaldo Padilha, que estará aqui também, é um dos líderes dessa frente, estamos desde 2016 trabalhando pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito no país. E nós entendemos que quando houve a quebra do Estado Democrático de Direito, começou um caminho de destruição do trabalho como o foco principal do sustento do homem e da mulher brasileira, porque a precarização, a perda dos direitos trabalhistas foram elementos e são elementos decisivos na destruição
da figura do trabalho como nós a entendíamos até então. Então, hoje, nós nos damos conta de que fomos deliberadamente enganados, ou seja, se prometeu que as medidas de reforma, abertura da legislação trabalhista, ou na minha visão, a perda dos direitos trabalhistas, a precarização do trabalho, um novo pacto social, geraria empregos. E a história mostrou exatamente o contrário. A situação ficou muito difícil, muito complicada, e para nós evangélicos isso é extremamente preocupante. Primeiro porque a fé evangélica é uma fé que sempre privilegiou o trabalho como um valor inclusive espiritual. Não se compreende um cristão que não esteja envolvido no trabalho, que não esteja engajado no trabalho, que não entenda o trabalho como um valor, inclusive, como eu disse, um valor espiritual, um valor que fala da sua seriedade para com Deus e para com a sociedade. E é óbvio que um Estado onde o trabalho passa a ser precarizado, os direitos dos trabalhadores são usurpados e os trabalhadores perdem acesso ao conhecimento, à formação e ao futuro, principalmente com a mudança na aposentadoria, é claro que um Estado como esse preocupa muito a igreja. Preocupa muito aqueles que defendem a democracia, o trabalho como valor e como um direito. Então, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito nasce protestando contra isso, principalmente porque a gente se deu conta de que grande parte dos evangélicos se deixaram enganar por essa história, de que tiraram o direito dos trabalhadores, precarizar o trabalho, limitar-lhes o acesso ao conhecimento, porque está havendo uma destruição da base educacional brasileira, que isso acabaria por gerar os empregos que esse grupo que está no poder jurava que tinham sido perdidos nos governos anteriores. E o que se viu foi exatamente o contrário. E aí, qual foi a nossa angústia? Perceber que muitos colegas, pastores como eu, líderes da igreja, se deixaram levar por essa história e apoiaram, baseado numa proposta fundamentalista, ou numa visão fundamentalista da vida, que reduz tudo a um moralismo acrítico, apoiaram esse absurdo e ainda apoiam em grande parte. E aí nós entendemos que tinha de haver uma reação. Tinha de haver uma reação e tinha de ser uma reação de dentro da igreja, de dentro da comunidade cristã, de dentro da comunidade protestante. E inspirados principalmente pela fala do Anivaldo, nós fundamos a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que hoje está organizada em quase todo o território nacional, e são evangélicos que romperam com o grosso dos líderes evangélicos, principalmente os midiáticos, que apoiaram essa loucura que vige hoje no país e que começaram a chamar os cristãos à reflexão. Escuta, presta atenção, nós estamos sendo tolhidos dos nossos direitos, nós estamos perdendo postos de emprego, e principalmente postos de emprego estão deixando de existir, trabalhos, empregos estão deixando de existir. E nós estamos sendo usurpados nos nossos direitos. E isso é contra Deus. Então a grande pergunta é de que lado que Deus está? Deus está do lado do trabalhador, Deus está do lado do seu direito, Deus está do lado do seu futuro, da sua capacidade de crescer, de se desenvolver, de aprender e de apreender. Então, de que lado que Deus está? Deus está do lado dos oprimidos, Deus está do lado dos pobres, Deus está do lado daqueles que estão sendo aviltados nos seus direitos. E começamos, então, a chamar
os colegas, a chamar os irmãos e irmãs a essa consciência. Em que pé nós estamos? No primeiro momento, o embate foi quase visceral. Aqueles que discordavam de nós entendiam que nós não estávamos fazendo a vontade de Deus, que pelo contrário quem a fazia eram eles. Mas gradativamente os fatos, e principalmente depois da eleição desse governo que ora ocupa Brasília, gradativamente muitos irmãos e muitos pastores e pastoras foram se dando conta de que fomos enganados. Fomos enganados da forma mais grotesca e mais abusiva possível. E que os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores, trabalhadoras, estavam perdendo tudo. Estavam perdendo os seus direitos, estavam perdendo o seu futuro, estavam perdendo o seu presente. Porque com a precarização, com a queda brusca no rendimento desses trabalhadores e trabalhadoras, todo mundo estava perdendo. O comércio estava perdendo. O futuro dos filhos estava em jogo. E tudo isso passa por uma tomada de posição em relação ao Estado, tomada de posição em relação ao governo. Além disso, o desmonte que esse governo fez tirou dos trabalhadores, inclusive, a força do sindicato. E aí nós começamos a dizer para os nossos irmãos e irmãs, olha, sem o sindicato, você está órfão. Você está órfão, você não tem como competir com o capital, você não tem como competir com as grandes corporações, você não tem como competir com os senhores do capital, eles vão destruir vocês. Vocês precisam de força comunitária, de força coletiva. E esse é o grande papel do sindicato. E o sindicato foi sem dúvida nenhuma, das instituições mais golpeadas com a quebra do Estado de Direito, com desrespeito aos direitos humanos e com a quebra da CLT. A consolidação das leis do trabalho, que sempre foi um orgulho nacional, referência no mundo todo, de repente foi desmontada. Então, isso angustiou muito a gente. Pastor, está excelente, nós estamos numa aula, mas nós vamos ter que fazer um rápido chamado para o intervalo, que vai passar uma atividade interessante para aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, que vão ver. Em seguida, voltamos com o pastor, que está fazendo comentários riquíssimos e buscando realmente entre nós uma conscientização mais forte com relação ao momento que vivemos. Até daqui a pouco. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos os trabalhadores recebem até 2 dias de benefício em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de um departamento jurídico? O sindicato também tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50% para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador no benefício da aposentadoria, fizemos 2.000 atendimentos e conseguimos aposentar 228 trabalhadores, totalmente de graça. Em questão de saúde, nosso sindicato é campeão, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, voltado para a área médica com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem exames,
e se prevenir de doenças. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver, totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. Na colônia temos uma linda piscina, quadra de bote, playground para crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres. O Mulher Convida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. Nesses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, ofertando em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados, em ação cidadã. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Sindicato dos Comerciários, o sindicato que te atende bem. Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Voltamos. Pastor Ariovaldo Ramos, que no primeiro bloco nos deu, na realidade, um panorama muito importante e muito corajoso e determinado para que a gente possa iniciar um processo de consciência coletiva a respeito do tema que nós estamos aqui dialogando. Uma pequena provocação. Hoje, no poder, todos sabemos quem está, ele fala muito em nome de evangélicos, e tem um grupo de evangélicos na Câmara dos Deputados, querem colocar evangélicos no Supremo. Ou seja, muitas das leis que nós estamos vivendo, que você fez ponderações bastante críticas importantes, foram feitas pela própria bancada dos evangélicos, que, a meu ver, uma das maiores, acho que uma das maiores bancadas que tem hoje no Congresso. Sim. É dos evangélicos. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter, representando os trabalhadores em legislaturas anteriores, 80 deputados. Hoje não temos nem 30. Diminuiu muito do mundo sindical, em contrapartida, a área dos evangélicos subiu muito, como a área das pessoas do agronegócio e também do pessoal que é chamado pessoal da bala, né, que subiram bastante. E a sociedade, a meu ver, não está representada de forma adequada do país continental como o nosso. Qual a sua visão e por que aconteceu essa situação, diante, inclusive, dos seus comentários no bloco anterior? Bom, de fato, concordo consigo, a sociedade brasileira não está devidamente representada e quero estender isso aos evangélicos. Os evangélicos também não estão devidamente representados. Na verdade, essa bancada evangélica é uma bancada que representa líderes midiáticos e líderes denominacionais que têm interesses, para ser bondoso para com eles, inconfessáveis. E eles, de fato, não representam a maioria do povo evangélico. A maioria do povo evangélico é pobre. A maioria do povo evangélico é feminina. A maioria do povo evangélico é afrodescendente. E esse grupo, que é chamado de bancada evangélica, é tudo e tem demonstrado ser tudo menos evangélica. Porque algumas das suas posições traem vergonhosamente a fé cristã protestante no seu viés mais ortodoxo, no seu viés evangélico ou mesmo no seu viés neopentecostal. Trai os valores da fé cristã protestante. Ponto. Isso tem de ficar muito claro. Quando a bancada evangélica apoia a perda de direitos dos trabalhadores, ela nega a origem da fé evangélica. A fé evangélica é uma fé que foi abraçada pelos pobres, que foi abraçada pelos trabalhadores, que foi abraçada pelas mulheres,
que foi abraçada pelos afrodescendentes, que foi abraçado pelo povo que mais se sentia menosprezado na sociedade, mais se sentia segregado na sociedade. Então espera-se que qualquer pessoa que se diga representante da igreja evangélica seja alguém que firmou com toda clareza um compromisso de libertação, um compromisso de vida digna para os marginalizados, para os segregados. E isso é exatamente a massa evangélica. A massa evangélica é majoritariamente demarcada por essas condições, por essa situação, por esse perfil. Então, nós não entendemos que a bancada evangélica representa a igreja evangélica. Nós não entendemos. Primeiro que a bancada, os evangélicos jamais se uniriam à bancada da bala. Jamais. Jesus Cristo, ele foi muito mais profundo do que Moisés, porque Moisés disse que era para a gente não matar, mas Jesus disse que era para a gente não ficar nem com raiva da pessoa. Ou seja, na cabeça de Jesus, o simples desejo, a simples possibilidade de ferir alguém já é pecado. Então, nunca, em sã consciência, um evangélico poderia se associar a uma bancada conhecida como bancada da bala. Outra coisa, a bancada evangélica jamais se associaria com o que é chamado de bancada do boi, não porque os evangélicos não gostem de carne, ou não gostem de agricultura, ou não gostam de vegetais, mas os evangélicos respeitam a criação. A primeira lição que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas é que nós tínhamos de proteger a criação, de que nós tínhamos de cuidar do planeta. Ou seja, nós jamais poderíamos nos associar com um grupo para quem, por exemplo, a devastação da floresta amazônica não faz diferença. Não, isso fere a fé evangélica. Isso fere a fé evangélica de forma profunda e angustiante. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus Cristo nos ensinou no livro sagrado foi: cuida do planeta. E deu-nos um modelo de cuidado. E o modelo de cuidado que Deus nos deu foi um jardim. Ou seja, o planeta tem de ser mantido como um jardim. E o jardim é harmônico, o jardim é solidário, o jardim é cooperativo. O jardim não é um mero ajuntamento, é uma harmonização. Então é um trabalho profundo de adequação, de administrar a presença de todas as espécies, para que nenhuma espécie ameace a outra de forma fatal, letal. Então esse era o papel da humanidade. Os cristãos sabem disso. Os evangélicos por excelência, porque os evangélicos são um povo que nutre a pesquisa bíblica, que nutre o ensino, o estudo das Escrituras Sagradas. Então os evangélicos sabem disso. Nós não podemos, ponto. Nós não podemos nos associar com quem está ameaçando o planeta. Não podemos nos associar com quem está devastando a floresta amazônica, o Pantanal, o que resta da Mata Atlântica. Não, sob hipótese alguma. Então nós não entendemos que essa gente represente a fé evangélica e muito menos entendemos que o presidente da República Federativa do Brasil represente qualquer segmento cristão. Qualquer segmento cristão, principalmente o evangélico. Então, todos aqueles que estão tratando essas coisas como se fosse a mesma coisa, traíram a fé cristã, traíram o evangelho, traíram as Escrituras Sagradas, traíram a Trindade, que é o Deus dos cristãos. Nós temos um pouco de 3 minutos e tem um tema que eu queria ponderar para a sua reflexão. Uma das medidas que esse governo está impondo aos trabalhadores, além de outras graves que já ocorreram no passado recente, é que numa medida provisória, o trabalhador, no caso o comerciário, ele, pela medida provisória, o empresário fica autorizado a fazer com que ele trabalhe 4 domingos por mês e folgue 1. Uhum. Na área da indústria é pior, trabalhe 7 domingos e folgue 1. Uau.
Nós temos debatido que, a nosso ver, além da questão da regra do trabalho, tá certo que São Paulo, por exemplo, é a maior cidade do mundo, não dá para fechar os domingos, mas tem que ter regras. E nós sugerimos que no máximo ele trabalhe 2 domingos e folgue 2, e se quiser abrir a loja com outros, contrate outros. Porque dentro dessa característica que nós estamos expondo, existe a família. Exato. O formato apresentado pelo governo é transformar as pessoas como máquina. Isso. Como uma pessoa pode ficar 7 domingos fora da sua casa? 7. E no 8º domingo vai estar com a família e nem sei o que vai fazer, porque está tanto tempo fora que acho que já até perde a família. Qual a sua visão com relação a esse tema? Pois é, esse foi o maior engodo que os evangélicos engoliram. Porque esse governo fez aos evangélicos a promessa de que lutaria pela família. E, no entanto, é hoje o agente mais eficaz no trabalho de atacar a família, de desmantelar a unidade familiar. E a Bíblia diz que o ser humano tem direito ao descanso, que Deus já é apresentado na Bíblia como um trabalhador, que trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então, o que vale para Deus tem de valer para as criaturas de Deus. Ponto. Valeu para Deus? Vale para as criaturas de Deus. Nós não admitimos essa ação movida pela ganância, tá certo? Movida pela ganância, pelo acúmulo, que vai escravizar o trabalhador, porque vai tirar dele o grande valor que é o recôndito familiar. Você tem de ter um lugar para voltar, você tem de ter um final de semana onde recuperar as suas energias e principalmente onde nutrir os seus afetos. Ou seja, quando o Estado decide, quando o governo decide que o trabalhador não é um membro de uma família, não é membro de uma comunidade, não é membro de uma comunhão, que ele não precisa de mais nada nem de mais ninguém do que apenas e tão somente prestar o serviço que o seu empregador quer, isso é a destruição da família. É a destruição da unidade familiar, do lugar de afeto, do lugar de carinho, do lugar de acolhimento. Isso é um crime contra a humanidade. Então, nós precisamos aproveitar os minutos que faltam, segundos. Primeiro, porque vai estar o site, endereço do pastor Ariovaldo, quem quiser se comunicar, ele com certeza absoluta vai dar a maior atenção possível. E a outra, um pedido até público, de que o pastor Ariovaldo pode estar conosco nessa campanha importante de conscientizar os comerciários, no caso, do valor da família, e que, junto com o sindicato, nós poderemos ter oportunidade de tentar eliminar essa ganância, como você colocou bem, contra os trabalhadores brasileiros. Infelizmente, o tempo terminou. Eu só posso agradecer muito ao pastor Ariovaldo e todos aqueles que estão do outro lado da telinha, não é? Nos dando uma fidelidade enorme, assistindo o nosso programa, que já tem mais de 10 anos. Programa longo, hein? Longevo, não é, o Franzinho que está aqui conosco. Mas ligue no 21215972, acesse nosso site no www.comerciarios.org.br e venha visitar nossa sede na Rua Formosa, 99, no Vale do Agabaú. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.